Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM São Paulo, Brasil. Eu sou João Paulo Miranda e este é o seu programa, o nosso programa Semente Abstrata, em busca de livres pensadores. É sexta-feira, são 6 horas da manhã, dia 1º de novembro de 2019. Um bom dia a todos. Ademir, nosso querido amigo, irmão, companheiro, não pôde estar presente hoje novamente, mas manda um grande beijo, um grande abraço a todos. Ele pediu que eu fizesse o programa sozinho mais uma vez e eu, com muito carinho, estou aqui para procurar trazer aí alguma coisa que acrescente, né, a todos nós e também a mim mesmo. Eu digo que esse trabalho que nós fazemos na Semente Abstrata, o que nós fazemos na eubiose, o que nós fazemos na nossa vida, não é algo que é apenas individual, né? Mas é algo que nós procuramos fazer em busca de algo maior, né? Em busca de um senso de fraternidade e buscando despertar, né? Buscando plantar sementes para despertar cada um de nós a um novo estado de consciência, a novos caminhos, né? A que nós possamos nos entender melhor através do processo de autoconhecimento e assim nós possamos através desse processo de autoconhecimento, nos entendermos melhor, vivermos mais em harmonia com as energias da vida, com as consciências que nos regem, vamos dizer assim, né? E viver de uma maneira mais equilibrada e mais feliz, certo? Se vocês quiserem entrar em contato conosco, faça-o pelo e-mail sementeabstrata@gmail.com. Siga-nos no Instagram @sementeabstrata. Visite nossa página no Facebook, facebook.com/sementeabstrata. E inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/sementeabstrata. Dê o seu likezinho ali, toque no sininho, que para nós é muito importante. E compartilhe, procurem compartilhar os nossos vídeos, procurem compartilhar o nosso trabalho. É importante, é isso, não é um trabalho simplesmente para nós, é um trabalho, é um plantio de sementes, né? E quando você planta uma semente, você tem que esperar, né, o cio da terra para que essa semente, quiçá um dia possa brotar e possa florescer. Milhões de sementes são plantadas, apenas algumas vingam, né? Apenas algumas brotam, né? Mas cada uma dessa que brota é uma vitória, né, para todos nós. É uma vitória para todos nós. Afinal, nós como humanidade, né, o próprio nome já diz, humanidade, todos somos uma unidade. Nós temos essa sensação muito negativa, muito ruim de separatividade de nós mesmos, entre nós seres humanos, e também uma sensação de separatividade com a própria natureza. Nós vivemos como se nós fôssemos seres separados da natureza, quando isso é absolutamente falso. Nós fazemos parte da natureza, né? Nós devemos procurar nos integrar cada vez mais à natureza. Então, sem mais delongas, aproveitando que hoje é dia 1º de novembro, né, depois do Halloween. Halloween não existia, pelo menos aqui no Brasil. Por exemplo, quando eu era criança não existia essa moda, né? Nós vemos nos filmes americanos e tal. Enfim, é uma tradição que faz parte da cultura céltica e que aí foi transmitida para os países que receberam a maior parte dos imigrantes de origem celta, né, como os irlandeses e escoceses. Então essa tradição ficou muito forte nos Estados Unidos. E de uns anos para cá o Brasil importou e faz parte da nossa
Faz parte agora da nossa cultura popular também, né? E ontem foi Halloween, hoje é dia de Todos os Santos e amanhã é dia de Finados. Então, como hoje é dia de Todos os Santos, o tema do nosso programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as hierarquias criadoras, né? As 9 hierarquias de anjos, né? Anjo, que é essa palavra tão estigmatizada, infelizmente tão estigmatizada. Existem pessoas até que já chegaram a nos escrever no Semente Abstrata, dizendo que gostaram da nossa abordagem, né? Da maneira como nós discutimos esses assuntos e tudo, mas que em determinados momentos, quando nós falamos, simplesmente citamos a palavra anjo, a pessoa já falou assim, não, já parei de ver naquele momento porque eu já vi que não se trata de algo sério. Quer dizer, falando que anjo não é algo sério. E por que isso? Faz parte até de um processo triste de vulgarização de algo, né, que é sagrado. Realmente a ideia que se tem das hierarquias angélicas, na maior parte das abordagens, ela é muito pobre e assim, e chega mesmo a algumas coisas até beiram o ridículo, de fato. Mas isso é simplesmente por ignorância, no meu ponto de vista. Ignorância por falta, justamente como pela própria etimologia da palavra, por desconhecimento, tá? Anjos, em geral, eu vou separar um pouquinho, vou falar um pouco de cada uma das hierarquias de uma maneira organizada e separada, mas anjos, em geral, são o quê? São hierarquias criadoras, são inteligências criadoras, né? A própria palavra anjo vem de angelus, do grego, que significa mensageiro, né? Então são os mensageiros. Hierarquia é uma palavra bastante interessante também para se trazer um pouco da etimologia e que facilita muito a meditação, a reflexão a respeito desse tema, pelo seguinte: a palavra hierarquia, a etimologia dela originária também do idioma grego, significa basicamente o seguinte: arquia significa comando, ordem, certo? Construção, né? É a mesma raiz da palavra, por exemplo, arquitetura, construção, né? Ordem, construção. E hieros, por outro lado, hier, significa sagrado, significa sacerdote. É a palavra, por exemplo, hiero, do grego, que gera a palavra hierofante. Hierofante é o que? É o sacerdote. Então, é a ordem. Hierarquia significa o que? A ordem, o comando, a construção de algo sagrado. De algo sagrado. De algo, portanto, que não está contaminado, vamos dizer assim. Não gosto muito dessa palavra, mas não me surgiu outra, pelo profano, né? Então, é a ordem do sagrado. Essa, então, é a etimologia da palavra hierarquia. As hierarquias criadoras. Segundo a tradição cabalística, existem 9 hierarquias criadoras. Desde a mais sutil, a que está mais próxima do eterno, tá? De Deus, do eterno, do Ein Sof, Or, do oceano sem praias, do círculo cuja circunferência está em toda parte e o centro em parte alguma, enfim, do oceano sem praias, o infinito, o eterno. Então, desde essas hierarquias mais sutis, que estão mais próximas do eterno, até aquelas hierarquias que estão mais próximas de nós, seres humanos, de nós, da nossa realidade física. Tá bom? Vamos a elas. A primeira delas, a hierarquia dos serafins. Hierarquia dos serafins. A hierarquia dos serafins se diz que são os que recebem a ordem do eterno, a ordem direta do eterno, né? Lembra dessa conexão, então, direta com o eterno?
Então, a hierarquia dos serafins, que tem uma conotação também de construtores, de inteligências construtoras, são aquelas que recebem a ordem, a emanação e a ordem direta do Eterno. A Sefira conectada, a Sefira respectiva à hierarquia dos serafins é Keter, e Keter significa coroa, coroa. Eles são os senhores já tem um princípio aí da questão da polaridade, lembrando da lei hermética da polaridade, né? Do amor e do rigor, certo? Eles já trabalham, então já existe esse princípio latente aí do amor e do rigor. Na sequência, nós temos a hierarquia dos querubins, né? Normalmente, quando se fala em querubins, nós imaginamos aqueles anjinhos com aparência de bebezinho, né? Aqueles gordinhos, bonitinhos, né? Aqueles anjinhos barrocos e tal. E essas representações são bastante interessantes, bastante significativas. Não cabe falar agora no momento, porque não é o escopo desse nosso bate-papo agora. Mas é interessante observar como são representados os querubins na arte, né? Mas os querubins são hierarquias, são conectadas à Sefira Hokmah, exatamente. Hokmah, que significa sabedoria, é a sabedoria de Deus. Os querubins são os senhores, são as inteligências que comandam a harmonia, que tem o princípio da harmonia universal, da harmonia. Na sequência, nós temos a hierarquia dos tronos, os famosos tronos. Os tronos são as hierarquias relacionadas à Sefira Binah, a terceira Sefira da árvore da vida. Sefira Binah, aí já relacionada, já tendo uma relação direta com um planeta sagrado, que no caso é Saturno. Binah significa a compreensão de Deus. A compreensão de Deus. E em Binah existe o princípio, vamos dizer assim, chamado de Shekinah. Shekinah, que significa vida universal. Então os tronos são os senhores da vida universal. São aqueles que trazem o princípio da vida, da própria vida universal. Certo? Na sequência, nós temos a hierarquia, a quarta hierarquia, a hierarquia das dominações ou quirotetes, relacionadas às quartas Sefirah, a Sefirah Hesed. Hesed significa misericórdia de Deus. E tem relação com o planeta sagrado, o planeta astrológico sagrado é Júpiter. A hierarquia das dominações, essa hierarquia cuida dos sistemas evolutivos, certo? Lembrando que a evolução, ela é regida, como nós já falamos aqui centenas de vezes, é regida pelo número 7, pela escala sétupla. A evolução é sétupla, né? Então existem 7 sistemas evolutivos, né? Esses sistemas que são divididos em cadeias planetárias, em sistemas, cadeias, globos e por aí vai, né? É assunto de cosmogênese que não cabe falar agora, né? Mas então aí a nossa querida hierarquia das dominações são muito aí ligadas à cosmogênese, ao estudo da cosmogênese, né? As dominações ou quirotetes. A quinta hierarquia, pessoal, a quinta hierarquia é a hierarquia das potestades ou dinamês. A Sefira respectiva é Gevurah. Gevurah significa em hebraico a força de Deus, né? A hierarquia das potestades, a Sefira Gevurah é relacionada a Marte, né? Ao planeta sagrado Marte. E essas hierarquias, essas hierarquias denominadas de dinamês, de potestades, são as que cuidam do movimento do universo, do movimento do sistema solar, do movimento dos astros. Elas estão muito relacionadas aí à ideia, ao princípio da vibração. Se vocês devem se lembrar
da lei hermética da vibração, que é uma das 7 leis herméticas, né, que diz que tudo vibra, né? Nós estamos vibrando, nós estamos existindo aqui nesse momento numa velocidade incrível, tudo está se movendo, né? Nosso corpo é formado de bilhões de átomos num movimento extraordinariamente alto. E quem são as inteligências que tratam desses movimentos, desde movimento de sistemas, de cadeias planetárias, de planetas, até os movimentos internos de cada ser humano ou de cada animal, ou de seres de outros reinos, né, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, enfim, e dos outros reinos superiores, portanto, essa hierarquia é a hierarquia das potestades ou de Nameis. Depois, na sequência, nós temos a 6ª hierarquia, a hierarquia das virtudes ou exousiais, relacionadas a Sefira Tiferet, né? É a 6ª Sefira, aquela que tá localizada no centro da árvore da vida, que é a Sefira relacionada ao planeta sagrado Sol. É o centro da árvore da vida, assim como o Sol é o centro do nosso universo, né? O centro do sistema solar. Essa hierarquia, a hierarquia das virtudes, dos exousiais, são as que tratam dos princípios das formas. Então, toda a nossa noção, tudo que existe de forma no mundo, no universo. E se nós formos observar como é bonito, né, a forma de um ser humano, a forma de um animal, a fisiologia, né? Falando exclusivamente, por exemplo, da fisiologia de um ser humano, como é bonito, é bonito demais, né? Essas formas, a forma, não só a nossa forma física, né, mas a forma da nossa própria fisiologia interna, né? Se você for observar com um pouco mais de atenção, você vai perceber que existe ali uma inteligência extraordinária que está por trás da construção desta forma. E quem são essas inteligências? São as nossas queridas virtudes, né? Ou exousiais. Partimos agora para a 7ª hierarquia, a hierarquia dos principados. Lembrando só que eu não sei se eu falei que Tiferet, que é a Sefira relacionada à hierarquia das virtudes, né? Tiferet significa beleza, né? Então a beleza das formas, né? A beleza das formas. O sol relacionado também à beleza. E aí, na sequência, então, a 7ª hierarquia, a hierarquia das virtudes, né? Da Sefira Netzach. Netzach significa, basicamente, traduzido do hebraico, vitória. E são hierarquias, e essa Sefira são relacionadas ao planeta sagrado Vênus. E essas hierarquias, a hierarquia dos principados, são que tratam das experiências evolutivas, né? Então, tratam das experiências no geral e relacionadas à evolução do universo, a evolução de cada um dos reinos, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino humano nosso e daqueles que estão além, né? Daqueles que são superiores a nós, que nós estamos falando deles aqui agora, né? Estamos falando deles aqui, então, de anjos, de semideuses, de deuses, né? São essa denominação relacionada à teosofia, né? A teosofia, a eubiose, mas que existe essa relação com essas hierarquias, direta com essas hierarquias que eu estou falando aqui, que são as hierarquias cabalísticas, né? Então, ligadas aí à tradição hebraica e cristã também, certo? Depois, a 8ª Sefira é Hod. Hod significa glória ou esplendor de Deus, né? É uma Sefira relacionada ao planeta Mercúrio. E as hierarquias relacionadas a Sefira Hod é a hierarquia dos arcanjos. Aí nós já temos um conhecimento, parece que um pouco mais
tá mais relacionado ao que nós conhecemos aí mais no dia a dia, né? Então nós vamos aí os arcanjos, né? Por exemplo, arcanjo Miguel, né? O príncipe dos arcanjos, que é arcanjo Miguel. Essa sefira é relacionada a Mercúrio, né? Mercúrio é relacionado a Miguel, a Micael, então faz todo o sentido, tá? Essa hierarquia, a hierarquia dos arcanjos, pessoal, elas estão muito relacionadas à lei hermética da causa e efeito, que é a lei do karma. Então, a hierarquia dos arcanjos são as que tratam das experiências kármicas no sentido coletivo, tá? No sentido que vai desde o karma planetário, lembrando que karma não deve ter essa conotação negativa que normalmente tem, né? Karma é a lei da causa e efeito. Karma significa trabalho. Trabalhar com karma é esse processo que eu estava falando, de entendimento, de autoconhecimento, de busca de equilíbrio, de busca do Dharma, do caminho da lei, né? Esse é o sentido, não esse sentido simplesmente negativo, né? Existe karma positivo e karma negativo, né? A polaridade aí também presente. Mas, enfim, trata a hierarquia dos arcanjos, trata dessas questões coletivas, certo? Então, por exemplo, se eu nasci no Brasil, em São Paulo, numa determinada família, em determinada época, num contexto evolutivo, tal, isso faz parte de um processo necessário para a minha evolução. E quem trata disso, essas inteligências, são os arcanjos, né? Trata, então, dos karmas dos países, dos karmas dos povos, né? Dos karmas familiares, dos karmas dos clãs de determinadas regiões e do próprio globo, por não dizer assim, né? E, finalmente, nós temos a nona hierarquia, que é a hierarquia dos anjos, né? A hierarquia dos anjos relacionada à Sefira Yesod, né? Yesod significa o fundamento, a base, é a Sefira relacionada à Lua, né? Ao planeta sagrado Lua. Portanto, a Lua, ela é o nosso fundamento, né? A árvore da vida não deixa não nos deixa mentir, deixa isso muito claro, né? Yesod, a Sefira Yesod, a Lua é o nosso fundamento. E a hierarquia dos anjos, né? Ela trata do quê? Ela trata dos reinos, ela trata do nosso mundo em geral, ela trata da evolução dos reinos da natureza, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino humano, né? Então, essas hierarquias que trabalham esses reinos manifestados diretamente, né? Aí vem, inclusive, esse sentido que nós temos de anjo da guarda, né? Anjo da guarda. Então, isso faz sentido, o anjo da guarda? Claro que faz, né? É que não é exatamente, vamos dizer, algo exterior, né? Nós devemos lembrar que sempre todas essas hierarquias, todos esses princípios, nós devemos buscar onde? Devemos buscar dentro da gente, dentro de nós, porque estão dentro de nós. Nosso anjo da guarda somos nós mesmos, né? É o nosso eu superior, né? É o nosso eu superior. Mas, de qualquer forma, vocês veem que o Yesod é relacionado à Lua é a maternidade, né? E o príncipe dos anjos é quem? É Gabriel. Gabriel, então, aí o anjo da Lua, né? Nosso querido, amado Gabriel, a quem nós prestamos as nossas mais sinceras homenagens, né? Assim como a todas as outras hierarquias. Depois nós temos a décima hierarquia, a décima hierarquia não, perdão, a décima Sefira, que é Malkut. Malkut significa o trono, né? O trono de Deus, que somos nós mesmos, né? Nós somos o resultado desse processo evolutivo, né? E ela representa as hierarquias, Malkut representa as hierarquias que já se encontram formadas na nossa constituição quaternária. Na teosofia, na eubiose, nós chamamos de Asuras, Agnisvatas, Barishades e Jivas, né? Sendo Jiva a hierarquia humana agora em formação, mas a própria árvore da vida nos mostra isso,
que Malkuth nos conecta, nos traz caminhos. Existem os 22 caminhos, na verdade os 32, né? Os 22 arcanos do tarô, as 22 letras hebraicas, mais as 10 sefiras, que formam os 32 caminhos da árvore da vida. Então existem esses caminhos, e esses caminhos são o quê, pessoal? São os caminhos da nossa reconexão, da nossa conexão com o nosso eu superior, da nossa conexão com essas hierarquias. Esse trabalho é de conexão. Pessoal, vou ter que terminar, que o tempo se esgotou. É um assunto fascinante, eu acredito que deu para dar um panorama geral. E se for necessário aí, se vocês curtirem, assim como eu curti, no próximo programa nós podemos falar com um pouquinho mais de detalhe, né? Essa questão que eu acho importante da conexão, né? Essas hierarquias, elas não querem que, falando isso, uma linguagem mais humana, assim, uma linguagem mais factível, não querem que nós nos devotemos a eles, né? Simplesmente uma devoção, acender uma vela e tal, não que isso não tenha valor, mas é uma conexão verdadeira, uma conexão de consciência. Beleza, pessoal? Fica aqui o meu beijo, um bom fim de semana, uma boa semana a todos. Valeu!